Bem-vindos, este é mais um Sob Escuta especial. Hoje temos connosco André Ventura, líder do Chega. Estamos a falar numa altura em que vamos ter uma nova Assembleia da República. Bem-vindo, André Ventura. Obrigado pelo convite. Já anunciou que vai votar a favor de um orçamento retificativo que faça a equiparação do suplemento das forças de segurança ao da PJ, que recupere o tempo de serviço dos professores e que valorize a carreira dos profissionais de saúde. Gostávamos de perceber um bocadinho melhor se, em vez de haver um orçamento retificativo, se essas medidas só aparecerem no Orçamento do Estado em outubro, vota contra. Obrigado pelo convite. Basicamente, nós temos colocado a questão nestes termos. Entendemos que o Orçamento do Estado é o documento, digamos assim, orientador da política económica e fiscal, e por isso que para haver um voto que ainda por cima, neste contexto de legislatura, tem que ser favorável, não pode ser um voto por abstenção. E, portanto, o partido ter-se que comprometer com um voto favorável, que é o mesmo que dizer estamos completamente de acordo com este documento, sem ter nele nenhuma parte de acordo. Por isso, nós, sabendo dessa dificuldade política, que eu ainda acredito que não seja incontornável, mas vamos ver quando lá chegarmos, em outubro ou por aí, e depois em novembro na especialidade, quis dar o sinal político de que há uma série de questões que podem ser resolvidas antes se houver boa vontade e se houver liquidez para isso. E acho que era politicamente justo e leal fazer-se isto. Primeiro porque é urgente. Portanto, esse era o primeiro argumento. E depois porque era politicamente leal não misturar estes traços fundamentais no documento que vai muito para além disso, porque faz as opções programáticas do governo. Mas caso isso aconteça, vota contra? Se isso acontecer, o Chega fica numa posição de facto complexa. Pois fica. É difícil, não é? Porém, não podemos esquecer, e penso que o país também não esquecerá, que nós dissemos que estávamos disponível para chegar a esse entendimento e que envolvia matérias como essa, e do outro lado não quiseram. Agora, politicamente não vou esconder, fica uma situação complexa. Isso admite votar a favor desse orçamento em outubro. Eu vou repetir aquilo que disse porque... Não, mas eu percebi. Não, vou repetir aquilo que disse há um tempo atrás, que eu acho que é o que se aplica à pergunta que me está a fazer. Eu vejo muito difícil, praticamente impossível, que o Chega viabilize um orçamento em que é, no fundo, a definidor das principais políticas de governo sem ter um acordo com esse governo, sobretudo quando estava disponível para esse acordo. Portanto, vejo muito difícil que isso possa acontecer. Mas o que é mais importante? É a política ou são os polícias, os enfermeiros, é evidente. Os professores? Estas são para nós questões essenciais, mas há também uma outra que é a governabilidade do país. E nós, havendo a possibilidade de fazer isso noutro momento, e o governo, vamos ser francos, só não faz se não quiser, porque pode fazê-lo. Tem um instrumento retificativo e tem um partido que lhe dá a maioria, que é o Chega, que já disse que estaria aberto a isso. Se for isso, e apenas isso, que seja tocado. Portanto, se o PSD só não faz se não quiser. Ou se quiser armadilhar o Chega. E, portanto, se quiser armadilhar, nós também daremos a resposta nesse momento. Enfim, não sabemos. A AD pode dizer que, entretanto, é preciso, antes de tomar as medidas finais, é preciso negociar com cada um desses grupos profissionais. Essas negociações demoram tempo. Mas, de qualquer forma, enfim, fica aberta a porta, decididamente, a que o Chega aprova um orçamento... Só dizer isto. Eu compreendo isso. E, de facto, tem que haver aqui um esforço de concertação social, porque são medidas, algumas delas, que implicam, para além de um esforço orçamental grande, implicam concertação setorial. Mas, havendo a possibilidade em 2 meses ou 3, estamos a falar de 4 ou 5 setores fundamentais, dar esses sinais, garantindo a sua viabilidade, não vejo nenhum motivo para que não o fizessem. Só vejo o único motivo, das duas uma, ou o argumento é que não há dinheiro, e aí tínhamos que ver, e tinha que se analisar. Não sendo esse o argumento, só posso pensar que se fizerem isso estão a armadilhar-nos politicamente. Mas chegar a essa altura tem uma opção, que é deixar os polícias, os enfermeiros, os médicos sem essa reposição de rendimentos, ou sem essa valorização de rendimentos, ou... Eu compreendo. Eu espero que esse momento não chegue e que não aconteça e que possamos fazer mas pode isso ser antes. forçado a aprovar um orçamento assim para não deixar mal essas pessoas. Em todo o caso, isso não deve acontecer pelo seguinte também. Porque nós, eu posso anunciá-lo já aqui, nós amanhã já o vamos anunciar também, nós vamos anunciar para os primeiros dias de legislatura um conjunto de diplomas que envolvem a maior parte desses setores e vamos levá-los à votação, mesmo com a entrada em vigor no início do próximo ano. Portanto, o PSD aí só não aprova se não quiser, porque nós vamos levar já, aliás, o diploma está feito, vai entrar amanhã na questão dos polícias, vai ser o nosso primeiro diploma, como eu prometi em campanha, e o PSD tem ali a base legal. Vão correr para a mesa para serem os primeiros. Vamos, porque eu quero mesmo simbolicamente, acho que é importante que o Chega dê um sinal ao país que se preocupou mesmo com este assunto, que o trabalhou, que o estudou
e que agora apresentam um projeto Mas está a tentar legislativo. antecipar-se ao PSD para que eles não deixem isso para outubro e aí, tal como dizia há pouco, ser encostado à parede. Enfim, uma leitura política pode ser essa, mas eu vou um bocadinho para além disso. Para nós era mesmo importante, simbólico e politicamente, que esta fosse a primeira medida. E, portanto, se nós dermos esse sinal legislativo, o PSD só não avança aqui se não quiser. Porque vai ter os diplomas, nós vamos forçar a sua discussão, porque agora podemos fazê-lo, e o PSD pode aprová-lo já. E mesmo que o PSD diga, mas nós preferimos que isto só entre em vigor no orçamento, isso faz algum sentido, até por força da norma travão. Muito bem, nós próprios vamos admitir e prever que isto entre em vigor no início do próximo ano. Portanto, e assim resolve-se um problema que era um problema que devia ser político e pomos as pessoas à frente da política. Bom, mas no próximo ano pode entrar no orçamento para 2025 no seu prazo normal de outubro. Pode, mas por isso é que queremos antecipá-lo já e garantir a sua aprovação, ou seja, para que polícias, médicos, profissionais de saúde, oficiais de justiça... No fundo quer tudo, quer ver isso aprovado e depois chumbar o Orçamento do Estado se for preciso. Porque isto não é tudo, isto é importante. Porque isto significa que estamos a pôr a trica política abaixo do interesse destes setores que são fundamentais. E eu acho que os setores não têm que pagar por o país, por uma parte da direita, não se entender. O que nós preferíamos era que isto fosse já aprovado, repito, se houver condições para isto, isso aparentemente há, pelo menos até pelas notícias que ouvimos hoje, avançávamos já com isto e o orçamento, como digo, dizer, uma coisa era se o Chega tivesse dito nós não estamos disponíveis para chegar a nenhum entendimento, sentarmos e definir um acordo de linhas de governo. Nós dissemos que sim, os outros não querem, também ficamos numa posição um pouco estranha. E repare, ainda nos Açores, por exemplo, era possível uma abstenção. Depois eles chegaram lá a um entendimento plurianual, coisa assim. Chegou-se ali a um quadro de abstenção. Mais ou menos, mas já lá vamos. Mas votar a favor é mais difícil. Significa que o partido se compromete mesmo com o documento sem ter de ser tido nem achado nas suas linhas fundamentais. André Ventura, já lá vamos aos Açores. Anunciou esta segunda-feira que o PSD viabilizará a nomeação de vários dirigentes do partido para os cargos na mesa do Parlamento. Creio que são 3. Quem é que do PSD lhe deu essa garantia? Foi uma conversa entre lideranças de bancada. Por isso é que estou a assumi-la como verdadeira. Com o futuro e anunciado líder do PSD? Não, com o líder que está em funções e o meu líder de bancada. Portanto, foi o Joaquim Miranda Sarmento e o Pedro Pinto, é isso? E foi o Pedro Pinto que me o transmitiu. Ok, não foi diretamente... Não falou com o Soares, nem com... Não falei. Não falei mesmo. Foi uma conversa que eu acho que fazia sentido entre lideranças de bancada, que é... Há aqui uma plataforma de entendimento que o PSD entende. Aliás, isto não é muito diferente do que o PSD já tinha entendido. Não votaram foi os deputados em conformidade, porque eram deputados que entendiam de outra maneira. E o Chega deixou também o compromisso de viabilização. Portanto, foi entre lideranças de bancada, não meteu a liderança... Viabilização do Aguiar Branco. E falou com mais algum... Embora não seja o nome que eu prefiro, honestamente. Mas... Qual é que preferia já agora? Não vou dizer nomes que preferia, mas não mas acho... qual é o seu problema com o Aguiar Branco? Não, eu acho que... ou seja, acho que é uma pessoa com passado político. Preferia um deputado com mais conhecimento da mecânica parlamentar e mais trabalhado na mecânica parlamentar. Acho que tinha sido mais útil. E também alguém que não tivesse estado tão afastado nos últimos tempos. Acho que era bom até para ele, porque vai ser um parlamento difícil. De resto, pessoalmente, tenho estima pelo Aguiar Branco. Não me diga que se o PS apresentasse o Sérgio Sousa Pinto, preferia. Não, nunca votaríamos, nunca viabilizaríamos um nome apresentado. Não, aliás, eu não sei a esta hora se o PS vai apresentar algum nome ou não. Mas já garantiu, já está aprovado o Aguiar Branco. Bom, eu dei essa indicação. Agora o voto é secreto. E falou com mais... também era uma novidade e disse-lhe faça justiça que os seus deputados não seguissem aquilo que indica. Havia nova entrevista amanhã à noite. Falou com mais algum partido para conseguir esse apoio para os nomes do Chega? Não, porque não precisávamos. Sim. Ou seja, a maioria bastava-se que quis dar a garantia à Iniciativa Liberal que também viabilizaríamos os nomes que eles vão apresentar, mas não precisávamos de o fazer. Fizemos só por entender que isto é o justo. Portanto, eu não posso agora, nós que temos esse poder agora, agir diferente do que quando éramos nós os, digamos assim, prejudicados. Portanto, eu quis dar o sinal a todos de que nós entendemos isto de antes e agora continuamos a achar que os 4 maiores partidos devem ter assento na mesa e por isso vamos viabilizá-los a todos. André Ventura, como hoje está numa senda de revelações, vou-lhe perguntar quem é que vai apresentar para vice-presidente da Assembleia, já agora para secretária e vice-secretária. Não lhe vou dizer por uma razão, porque nós ainda até ao dia de hoje, até à 1 da tarde, poderemos apresentar esses nomes e eu quero reunir primeiro com o grupo parlamentar, que acontecerá depois da sessão ocorrer. Em todo o caso, é evidente que vocês já têm avançado que alguns nomes são possíveis. Diogo Pacheco Amorim seria um nome natural para a vice-presidência ou Rui Paulo Sousa? São 2 nomes que são possíveis e naturais. Embora agora numa bancada de 50 também há outros nomes possíveis, mas sim, são 2 nomes possíveis de vir a preencher esse lugar. Mas por acaso nessa reunião entre os líderes parlamentares do PSD e do Chega não chegaram aqui a nenhum acordo para ser um ex-PSD? Não chegámos a nenhum acordo, até porque eu nem sequer pus isso como hipótese em cima da mesa. Não acho que isso fosse muito... Isto, atenção,
os deputados do PSD que foram eleitos para o Chega, temos por eles, acho que estão-se a integrar de forma fantástica, quer o Rui Cristina, quer o Eduardo, quer a Manuela Tenda e até da Iniciativa Liberal, o Simões de Melo. Mas acho que também tudo tem o seu tempo e o Chega tem agora 50 deputados. Acho que o normal será eleger para este lugar alguém que vem já digamos assim, do ADN Chega e não diretamente do Sabe que o Diogo Pacheco Amorim tem mais anticorpos. Isso pode ser um motivo para escolher outra pessoa? O Diogo Pacheco Amorim, de facto, eu tenho ouvido vários analistas também, comentadores e até aos outros partidos. Eu tenho tentado também perceber digamos assim, a dinâmica noutros partidos. É verdade. Poderá ir para uma pessoa mais consensual. Os dois nomes são possíveis, como lhe digo. O Diogo Pacheco Amorim, é verdade, tem mais anticorpos, digamos assim, políticos que gera, mas também se diga em bom rigor, também tem um património, digamos assim, histórico, cultural e político que outros não têm. Portanto, tem vantagem, tem desvantagem. Para além de que é uma pessoa, digamos assim, sensata, é uma pessoa muito inteligente, com um grande conhecimento político e parlamentar, porque já trabalhou no Parlamento há muitos anos atrás. Portanto, acho que isso era positivo para a Assembleia. Agora, como lhe digo mesmo, não decidi mesmo, vou amanhã tomar essa decisão e apresentá-la à bancada parlamentar. O Observador já noticiou, mas por acaso pedi-lhe agora se podia confirmar esta informação. Nós, obviamente, tendo a dada, temos-a confirmada, mas queríamos ouvir por si se naturalmente ocupará o lugar que está destinado ao Chega no Conselho de Estado, já conseguiram uma votação expressiva. Sim, eu ainda não o confirmei, mas vou ser eu, em princípio, serei eu indicado para o Conselho de Estado. Eu entendo que é importante e entendo que, estando no Conselho de Estado, tendo um lugar no Conselho, havendo um lugar no Conselho de Estado, sendo o órgão consultivo do Presidente da República, onde está presente o Primeiro-Ministro e outros membros, acho que é importante que o Presidente do Chega se faça representar e também possa dar a opinião em momentos-chave de crises políticas, onde não tenho tido essa oportunidade, nomeadamente quando há casos de dissolução, quer regional, quer nacional, e por isso sim, diria que a grande probabilidade é ser eu o indicado para o Conselho de Estado. Falava há pouco dos Açores. Disse numa entrevista à RTP há dias o seguinte: pelo acordo que fizemos nos Açores, o Chega percebeu que com o PSD não muda nada se não tiver um partido a influenciar a sua governação, por isso é que queremos acordos parlamentares, por isso é que não queremos acordos parlamentares, só queremos acordos de governo. O que é que quer dizer com a expressão acordos de governo? O que é que o Chega percebeu nos Açores? Percebeu que podia ter documentos muito bonitos assinados, mas que as coisas não mudavam verdadeiramente. Não mudavam e repara, o acordo com o PSD nos Açores não era sequer um acordo muito difícil de cumprir. Nem era sequer nada do outro mundo. E mesmo em pequenas coisas, estou-me a lembrar do Gabinete de Prevenção da Luta contra a Corrupção, a questão dos familiares na política, que era importante no caso dos Açores. O Governo dos Açores não conseguiu dar sinal nenhum de facto substantivo de ir ao encontro dessas preocupações, mantendo-se sempre um bocado na lógica de eles não vão ter coragem. A política portuguesa tornou-se muito assim. Portanto, nós percebemos que isso não correu bem. E a nova lógica foi, em vez de haver um acordo em que se diga tem que se atingir estas leis têm que ser aprovadas no Parlamento, passa a haver um acordo de governação que, na lógica que a mim me faz sentido, deve implicar a definição das metas desse governo principais, das políticas principais desse governo, da composição desse governo e um trabalho conjunto do ponto de vista, digamos assim, comunicacional aqui não no sentido de comunicação, um trabalho em que politicamente os dois se respeitem e percebam que o trabalho de uns tem que ser valorizado e o de outros também, mesmo um liderando o governo e outro estando noutra circunstância com menos votos. Ora, nada disto aconteceu, mas também, para ser franco, também não aconteceu agora. E, portanto, o que se alcançou agora não tem nada a ver com o que eu pretendia. E é preciso dizê-lo também. Porque não foi nada... E o deputado José Pacheco e o Chega Açores sabem-no. Não foi nada do que eu pretendia. Mas percebeu esse recuo do Chega Açores, que no dia a seguir às eleições dizia que só estando no governo, ou só com um acordo é que era possível, entendeu a opção? O Chega Açores fez um trabalho que eu acompanhei de perto e que foi um trabalho muito diligente de procurar chegar a entendimentos. Isto foi o único que se conseguiu até ao momento, pela informação que tenho, mais por bloqueio nacional do que regional, pela informação que tenho. E o Chega Açores entendeu que era sensato neste contexto, mas atenção, isto não vale para o orçamento da região. Isto valeu para permitir que o governo entrasse em função. Sim, porque é preciso o programa de governo. O programa tem que ir a votos nos Açores. Sim, mas a mensagem que passa é que o chega a hora da verdade. Isso é de sempre. Compreendo, mas a outra mensagem também era mandar a região para novas eleições em pouco tempo. Mas o mesmo pode acontecer a nível nacional. Pode, mas nos Açores bastava a abstenção. E com a abstenção não há um compromisso de dizer eu estou de acordo com isto. Eu deixo passar e vou avaliar. E o Chega Açores entendeu
que face aos compromissos que tinham sido alcançados, aquele acordo plurianual que José Manuel Bolheiro reconheceu, que era sensato deixar o governo passar. Deram-me nota dessa informação e eu registrei essa informação. O José Pacheco é que falou em acordo plurianual e a seguir disse orçamento a orçamento. Se é plurianual, não é orçamento a orçamento. Não, e o próprio Bolheiro ainda não falou bem disso. Não se sabe muito bem. Eu penso que o que foi alcançado foi um acordo ou bianual ou plurianual. Penso que é plurianual relativamente às metas legislativas. Ainda nada há sobre o orçamento. E, portanto, não é impossível que o orçamento não passe. Se mantiver esta atitude de intransigência. Mas acho que o Chega Açores teve alguma sensatez no momento inicial em que ainda nem sequer havia uma política económica do governo definida. Aliás, eu disse a mesma coisa, a nível nacional não veria que uma moção de rejeição fosse fazer algum sentido neste contexto. Mas as ameaças do Chega não servem de nada, não é? Porque recuam sempre. Eu sei que muita gente que me tem visto na televisão e nas entrevistas, nomeadamente que me está a ver nesta, entende que esta postura pode ser uma postura de, digamos assim, cedência ou de humilhação ou de pedincha. Mas eu vou ficar sempre com a minha consciência tranquila, mesmo que a interpretação final possa ser essa, de sentir que fiz tudo o que era possível fazer para que o país tivesse uma lógica de estabilidade. Alguns dirão, bom, isso é ceder. Pronto. E esses cá não votarão no Chega outra vez. O ponto é, para que fazer ameaças que depois não se cumprem? João Miguel, vamos ver, vamos esperar pelo Orçamento do Estado e as pessoas aí avaliarão se o trabalho do Chega foi cumprido, se cumprimos aquilo que dissemos ou se não cumprimos aquilo que dissemos. Deixe-me só fazer uma pergunta, porque fomos aqui para a questão dos Açores e ficámos sem perceber a questão do acordo de governo. No seguimento daquilo que dizia há pouco, numa entrevista ao Expresso, também disse que um acordo de governo pressupõe uma partilha de responsabilidades, como falava há pouco. O novo governo vai tomar posse, como sabemos, não partilhou nenhuma responsabilidade com o Chega, nem em cargos, nem sequer em programa. Por isso continuamos sem perceber o que é que significa de facto acordo de governo e se ainda faz sentido continuar a falar nele se o PSD já disse que não é não e pelos vistos cumpriu. Vocês sabem que eu coloquei, eu o Chega, colocámos como, digamos assim, meta a questão orçamental deste ano para o próximo. Vou dizer isto e talvez muitos não vão gostar novamente, mas é o que eu acho. Vou lutar até esse dia para que esse acordo de partilha de responsabilidade ainda possa ser efetivado. Se ele não for, eu enquanto Presidente do Chega, retirarei daí as conclusões para o Orçamento do Estado de 2025. Ou não, como vimos no início desta entrevista. Vamos ver. Em relação à Madeira, o Presidente da República já convocou o Conselho de Estado para falar sobre este tema. O Chega estará disponível para fazer um acordo pós-eleitoral com Miguel Albuquerque a liderar o governo? Não, com quem? Miguel Albuquerque? Não, está fora de questão. Neste contexto está fora de questão. Isto não tem a ver com questões judiciais, ou melhor, isto não tem que ver com o estatuto processual. Tem que ver com o que todos nós vimos e ouvimos e lemos e que Miguel Albuquerque nunca deu nenhuma explicação cabal e com o facto do próprio PSD nacional e muitos dirigentes terem entendido que Miguel Albuquerque o melhor que fazia era não se recandidatar. Mas é verdade, ele recandidatou-se e ganhou. Agora, o PSD tem uma tarefa com Miguel Albuquerque tremenda na Madeira, que é ou ganha com maioria absoluta ou eu não vejo que partido é que vai fazer nenhum entendimento. Mas, então, definitivamente já está arrependido de, nas presidenciais de 2021, o ter convidado para ser máximo coordenador e representante político da sua candidatura. Mas isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Foi uma notícia que foi publicada e é verdade. Se perguntar a Miguel Albuquerque se ele tem a carta, ele verá que ele não a tem. Nem eu. É mais uma das fake news que nos atingiu. Foi inventado. Não o convidou. Não lhe escreveu. Eu nem falei com ele sobre isso. Portanto, podem falar com ele e perguntar. Mas nunca mostrou, não teve essa intenção de o fazer, não... Também tenho aquilo que foi noticiado não é verdade. Tenho intenção de ver o Papa este verão, mas provavelmente não o vou ver. Pensou nisso, mas não mandou a carta, então está protegido. Se eu pensasse nisso, o jornalista não sabia que vocês têm muitas capacidades, mas não leem os meus pensamentos. Mas uma coisa que é importante dizer sobre isto. O Chega Madeira, tal como o Chega Açores, tem a sua autonomia salvaguardada. Vou-lhe dizer uma coisa que penso que não melindrará o Chega Madeira. Eu ficaria muito desapontado, mesmo, pessoalmente e politicamente, se, mesmo num contexto aqui de especial dificuldade, o Chega Madeira viesse a viabilizar um governo e muito menos participar num governo com Miguel Albuquerque. Eu ficaria muito desapontado. Mas não lhe retirava a confiança política em respeito a essa autonomia? Eu não posso retirar confiança política, mas, enfim, posso politicamente, digamos assim, não estatutariamente. Mas ficaria tão frustrado como ficou agora com o Chega dos Açores? Não. Ficaria num estado
10 vezes pior do que estaria Não hesitará em criticá-los. Porque eu acompanhei o processo dos Açores a par e passo. Portanto, eu sou o corresponsável pelo que aconteceu nos Açores. Eu nunca seria corresponsável por enviar o Chega à Madeira para um governo com Miguel Albuquerque. Honestamente. Isto não tem a ver com Miguel Albuquerque, pessoalmente. Tem a ver com a questão e situação política. Por falar em correspondência, sem saber muito bem as respostas dos destinatários, na noite eleitoral mandou uma mensagem ao líder do PSD onde lhe disse que o Chega e a AD teriam a chave para uma solução estável para o país. Isto não é fake news? Não, isso é verdade. Não lhe vamos pedir que revele conversas privadas, mas o Luís Montenegro deu-lhe visto à mensagem, respondeu? Acho que sim, acho que foi vista. Foi vista, mas não respondeu, não Foi disse vista. nada. Só viu pelo certinho azul que ele tinha respondido. Eu só gosto de falar de mensagens minhas, não gosto de falar de mensagens dos outros. Quando são minhas, eu assumo essa responsabilidade. Tive a oportunidade de o felicitar e era isso que pretendia. Não houve nenhum desenvolvimento em relação à questão que eu coloquei, e sim, eu enviei essa mensagem e não houve nenhum desenvolvimento em relação a ela. Mas ele disse-lhe obrigado, ao menos pela mensagem. Eu acho que aí não há uma revelação de uma conversa privada nem nenhum segredo de Estado. Não disse obrigado. Mas respondeu-lhe alguma coisa. Não fosse esse obrigado. Não disse obrigado. Mas disse alguma coisa, pelo menos. Não vou estar a revelar. Certinho azul confirma. A resposta dele Acho não. que sim, quer dizer, quase que tenho que ir ver, mas se quiserem eu vejo aqui. Na relação com o PSD surgiu também. Mas acho uma coisa curiosa. Posso? Sim, claro, não, tudo o que seja sobre essa comunicação com o Luís Montenegro nós queremos saber. Criámos aqui uma situação curiosa. Não sei como é que é dizer isto, nem sei se isto vai passar bem. Mas eu acho que o Luís Montenegro passou a ter medo de falar comigo. Honestamente, acho mesmo. Acho que passou a ter medo de falar comigo. Não sei porquê, mas passou a ter medo de falar comigo. E isso é uma situação curiosa. Mas falavam muito antes? Falávamos mais. E passou a ter medo de falar comigo. Portanto, Aliás, ele próprio disse que tínhamos uma relação. Portanto, não lhe respondeu. Esta mensagem é isso. Porque na parte da tese da humilhação é importante perceber, porque se ele não tiver respondido, essa humilhação. É maior ainda. Pois. Mas já deu a entender que Luís Montenegro foi quase obrigado àquele não é não ao Chega. Acha que não foi uma decisão dele? Cada vez percebo melhor, cada vez percebo menos. E portanto não consigo avaliar um processo de intenções. Acho que Luís Montenegro se enredou num circuito auto-isolado e de que assumirá essas consequências. Se depois esse autocircuito foi porque outros o impuseram e ele não conseguiu sair, porque ele sente mesmo que é o caminho a fazer, se está a ser inspirado por Cavaco Silva e Cavaco Silva acha que é isto que ele deve fazer, bom, ele entenderá. Se acha que alguém que governou o país nos anos 80 tem o melhor conselho para lhe dar em 2024. Suspeita que foi isso, que foi Cavaco Silva que... Tenho a minha convicção. Mas, se nós, Cavaco Silva e Marcos Mendes. Se nós depreendermos que não lhe respondeu, também não estamos errados. Podem não estar. Mas então, na sua opinião, Cavaco Silva e Marcos Mendes são os grandes mentores do não é não, condicionadores de Luís Montenegro? Do não é não, do novo estilo que o Montenegro quer passar para fora, e que, como se viu aliás pelos resultados, nada tiveram que ver com os resultados de Cavaco Silva. Para além disso, o mundo mudou muito, e eu acho que Luís Montenegro não devia seguir este caminho, mas não lhe vou dar conselhos sobre isso. Ele é líder de um partido, como eu, tem o caminho que quer fazer. Acho que em 2024 ter como modelo indicador alguém que governou nos anos 80 não costuma dar bom resultado, mas o futuro é o futuro e eu também não o sei. Acho que pode haver essas influências. De Marcos Mendes é evidente, parece-me notório. Vamos ver, André Ventura invoca muito Sá Carneiro, que até governou antes de Cavaco Silva, não é? Mas eu não sigo, quer dizer, eu gosto de Sá Carneiro, dos seus valores, dos seus princípios e até das suas frases. Sá Carneiro não me diz como é que eu lidero um partido. No tempo de Sá Carneiro não havia TikTok, nem Instagram. Mas tem dito que o PSD está cada vez mais próximo do PS. Acha que é Cavaco Silva e Marcos Mendes que estão a proporcionar isso? Talvez. Quer dizer, para sermos justos, com Rui Rio o PSD já tinha começado essa trajetória de aproximação ao PS. Não foi de agora. Rui Rio, sejamos justos também, não precisou de se rodear destas pessoas todas para legitimar a sua posição política. Não precisou de andar atrás de Manuel Ferreira Leite, de Cavaco Silva, de Durão Barroso. Quer dizer, só faltou ao PSD ir buscar os mortos mesmo, porque já não havia mais ninguém. E isso mostrou-se que não galvanizou nem mobilizou a opinião pública, nem os votantes, nem os eleitores. Portanto, eu acho que há ali uma espécie de um PSD que se quer libertar e um PSD dominante que se quer manter na lógica dos anos 80. E por isso é que se calhar não atrai os jovens. Bom, ganhou as eleições. Ganhou, mas repare, ganhou as eleições num contexto em que o PS perde 1 milhão e tal de votos, a AD tem um resultado igual ao do Rui Rio, 2 anos antes, praticamente, e que só há um partido que sobe verdadeiramente, que é o Chega, com 1 milhão e tal de votos, que só vai buscar a abstenção de votos. Portanto, não conseguiu ir à abstenção buscar pessoas. Não sabemos sequer se conseguiu atrair eleitores do PS.
Portanto, qual é a reflexão que se faz destas eleições? É que a única coisa diferente que houve foi a subida do Chega. Ora, todo este contexto, como disse Pedro Passos Coelho, esta foi a frase que Pedro Passos Coelho usou, o natural é a AD ganhar estas eleições. Portanto, todo o contexto natural estava para a AD ter um grande resultado. Quer dizer, e a tese do Marcos Mendes, que a AD só não tem um grande resultado por causa do Chega, acho que não cola e acho que não é verdadeira. Acho que o Luís Montenegro devia se aconselhar mais com Pedro Passos Coelho. Aliás, o Pedro Passos Coelho foi ao Algarve e quase que lhe deu o livro para ele seguir, e mesmo assim não seguiu. Se tivesse seguido aquele livro, tenho a certeza que a votação teria sido maior, se calhar com prejuízo para o Chega. Mas se tivesse seguido ali aquele livro, foi só seguir o guia. Ainda espera que ele seja substituído pelo Pedro Passos Coelho. Não, eu não faço juízo sobre o que se passa no PSD. Veremos o que é que acontece, não é? O que é importante agora é ver se este governo vai ter condições para andar. Nós tudo vamos fazer para que a legislatura cumpra o seu tempo. E Luís Montenegro terá que ser também responsabilizado pelas decisões que agora está a tomar e pela forma como as está a tomar, não é? Na relação com o PSD, e só para também encerrar aqui esta parte, surgiu um manifesto assinado por 7 pessoas que defendiam um acordo com o Chega, não são todos militantes. O nome mais sonante até é Rui Gomes da Silva, que é seu padrinho de casamento. Soube antecipadamente do documento? Soube antecipadamente do documento. Soube umas horas antes de ser tornado público que ia sair esse documento. E depois disse voltaram a falar sobre o assunto. E depois não voltámos a falar sobre o assunto. Sabia que ia sair um documento com várias pessoas, não sabia quem, honestamente, que iriam propor isso e que era a sua posição, de princípio. Não tive nenhum papel nisso, evidentemente. Nem participei, nem na escrita, nem na concepção. Foi uma iniciativa própria de militantes e que se tornou pública. Mas foi o Rui Gomes da Silva quem lhe disse? Não lhes vou dizer quem me disse. Mas soube umas horas antes de sair o manifesto. Mas agradou-lhe ou acha que foi pouco xingo para aquilo que aconteceu a seguir? Não, eu acho que é preciso ter coragem para, no momento em que um partido vence, ou uma coligação vence em eleições, fazer este tipo de manifestos. Porque quando se está na oposição é fácil. Quando se chega ao poder, há uma tentativa de agregação, não é? Uma tentativa centrípeta de não fugir à lógica Enfim, algumas daquelas pessoas já nem têm nada a ver com o PSD, não precisaram de grande coragem. Honestamente, não perderam nada com não isso. conheço todas as pessoas, honestamente. Mas acho que tem força e mostra coragem a fazer isso. Agora, se é mais ou menos representativo do PSD, não sei. Se fosse no Chega, saberia. O PSD não lhe sei dizer. Rui Gomes da Silva foi ministro dos assuntos parlamentares. Penso que havia autarcas também e ex-autarcas. Penso que o Observador até fez um trabalho sobre isso. Portanto, se teve impacto ou não no PSD, honestamente não sei, porque não soube nada de Luís Montenegro há umas semanas atrás. Novamente, isto é influência de quem? Isto é influência de Cavaco Silva. Deixe-me seguir aqui para outro tema, olhando um bocadinho para a Europa. É indiferente termos um presidente do Conselho Europeu português ou, por exemplo, um espanhol? Não, isso não é. Então admitiria uma candidatura de António Costa ou admitiria que era uma boa candidatura? Eu acho que sempre que há portugueses envolvidos, nós devíamos priorizar isso. Agora, uma candidatura de António Costa não nos agradaria nada. Primeiro porque, e eu tenho dito isto porque é curioso, e até vou dizer isto contra mim próprio, contra o Chega. Eu tenho andado muito a fazer política europeia e é curioso que há uma imagem na Europa, nomeadamente dos afiliados de partidos de direita, lá fora, não sei se partilham da mesma visão, de que o António Costa foi e é um bom primeiro-ministro. E eu tento desmistificar a ideia de que foi um péssimo primeiro-ministro. E a situação de Portugal demonstra-o, e não entra na cabeça das pessoas. Portanto, eu não me admira que António Costa venha a ter apoio político por parte de alguns países, nomeadamente de Espanha, e se for ainda no tempo do presidente francês e do chanceler alemão que está do Olaf Scholz, que ele venha a ter apoio para o Conselho Europeu. Agora, se deixou Portugal assim, com os meios que tinha à disposição, imagine-se o que pode fazer na Europa. Então, portanto, não nos agradaria muito. Para além disso, só para terminar esta parte, acho que António Costa nunca se irá envolver numa situação dessas enquanto a questão da justiça não estiver resolvida. E não me parece que se vá resolver em 2 meses ou 3 a questão da justiça em relação a António Costa. Então, só para terminar, mesmo numa situação em que António Costa é o único português que tem hipóteses de chegar ao cargo, prefere, por exemplo, ficar nas mãos dos socialistas, europeus na mesma, prefere um socialista espanhol, Não, se tivesse que escolher entre 2 socialistas, não, isso preferia um socialista português. Quer dizer, do mal ou menos. Então preferia António Costa. Estava a colocar a hipótese de alguém da direita e António Costa. Não, dentro dos socialistas. Não, isso preferia um português, quer dizer. Quer dizer, se o único português com a hipótese de lá chegar for António Costa, admitir um apoio político
António Costa, por razões patrióticas ou algo desse estilo? Era preciso estar muito patriotismo no ar mesmo, porque sinto que isso nem é cortar as duas mãos. Não vejo que isso fosse possível. Só no caso de, nas negociações europeias, Não, este cargo ficar nas mãos de um Só socialista? havia duas hipóteses, já, 2 socialistas. Um era Certo. português, outro era espanhol. Bom, aí é como Aí diz o prefere Álvaro António Cunhal, Costa. metam a mão nos olhos e metam a cruz, não é? E apoiem António Costa, é isso? Ok. Ia-me gostar muito dizer isso aqui no Observador. E os, Mas já disse, não é? e os vossos ouvintes não me iam perdoar uma coisa dessas. Mas quer dizer, é o que está a dizer, não é? Mas já iam, disse. iam ficar tristes nesta manhã. E eu gosto de deixar alegria às pessoas. Mas é o que está a dizer, não é? Não é bem, não é bem. Enfim, António Costa até tem sido simpático consigo, esteve em Bruxelas e de alguma forma tranquilizou as autoridades europeias em relação ao Chega, dizendo que o Chega nunca fez uma campanha contra a União Não, mas tem Europeia. razão nisso. Certo? Mas há aí um ponto que nós gostávamos de perceber. De facto, André Ventura já disse que ele tem razão nisso, mas o Chega decidiu entrar num grupo de partidos europeus muito críticos da União Europeia. Marine Le Pen, por exemplo, esteve ao seu lado aqui e defendeu o fim da União Europeia, disse que a União Europeia devia ser substituída por uma Europa das nações que recuperasse a soberania delegada em Bruxelas. Concorda com esse plano? Para fazer justiça a isto. Acho que António Costa teve razão, porque de facto o Chega é parte de um grupo europeu onde há muito euroceticismo. E eu não escondo essa realidade. Mas honra seja feita ao Chega também, que a nossa posição foi sempre clara em relação à União Europeia. Aliás, eu critiquei adversários meus da esquerda nestes debates em relação ao euro, em relação à NATO, como pilares fundamentais da governabilidade e da governação em Portugal. Por isso António Costa teve razão quando diz, bom, então mas há um partido quase com 20% em Portugal que é contra a Europa e António Costa disse bem, não, quer na Ucrânia, quer na Europa, nestes assuntos, embora eu reconheça que no meu partido há diferenças e há divergências, mas o pensamento dominante é alinhado com as questões estruturais de Portugal fundamentais. Pertence à NATO, pertence ao euro, pertence à União Europeia. O que Marine Le Pen disse, de facto, e ela estava ao meu lado no Parlamento, é que ela defende uma reforma da União Europeia por dentro. Podemos dizer assim, é verdade que o Rassemblement Nacional, na altura Frente Nacional, já defendeu isso no passado, uma saída, penso que até do euro e da União Europeia. Já não é esse o pensamento do Rassemblement Nacional. Hoje, como aliás a Liga Italiana e mesmo a AfD alemã, o que defendem é uma reestruturação da Europa por dentro. O que é isto? É menos Comissão e mais Conselho. É menos federalização, menos competências em áreas como a agricultura, o ambiente, a indústria automóvel, etc. E mais competência dos Estados. Portanto, penso que hoje a grande... Não é só isso. No seu grupo político está um partido holandês que defende a saída da Holanda da União Europeia, um partido da Estónia que quer, lá está, uma Europa só de nações, o próprio partido de Salvini foi contra o euro. Porque é que Mas, Miguel, o CDS também foi contra o euro em Portugal. Mas porquê que escolheu juntar-se não, a isso, este... isso é outra questão. O CDS também foi contra o euro e hoje é um partido assumido da governação em Portugal. Mas isso foi há muito tempo. O Geert Wilders ganhou as eleições na Holanda, não conseguiu agora formar governo. O que propunha era um referendo e os referendos não me parecem mal, as pessoas decidem por sua vontade. Não é? E qual era o que é que ele defendia? Não, ele defenderia sequer essa posição, mas os holandeses é que decidiriam. Esse é que é o ponto. Eu sou sempre pelos referendos, as pessoas têm essa liberdade, não é? Se me dissesse assim, em Portugal se houvesse um referendo, eu seria pelo não sair da União Europeia. Mas porquê é que se juntou a estes partidos? Agora, mas já lá vou. Uma Europa de nações é o que nós queremos também. Nós queremos uma Europa. Portugal é uma nação, é a mais antiga da Europa. Nós não devemos perder o estatuto de nação. Portanto, quando dizem uma Europa das Mas nações, não é isso que está em causa, eu não é? orgulho-me disso. Mas sabe que não é isso que está em causa. O que está em causa aí é uma União Europeia radicalmente diferente daquela que existe hoje. Mas isso é legítimo, que os cidadãos... Não estou a dizer que não é legítimo, só estou a perguntar porque é que se foi juntar a um grupo de partidos que pensa de forma radicalmente a sua. É legítimo defender isso, isto claro. das nações é importante. Porque isto não significa ser anti-europeísta. Anti-europeísta era querer simplesmente desmantelar a União Europeia. Há várias visões da União Europeia. Há a visão, até do ponto de vista dos tratados. Há quem concorda mais com o Tratado de Lisboa, mais com o Tratado de Maastricht. Quer dizer, há muitas visões. A União Europeia não é unipolar. Quando se defende uma Europa de nações, é uma Europa em que a nação e não Bruxelas sejam o seu centro político. E isso eu também concordo. Eu não acho que Bruxelas deva ser o novo Washington. Não acho. Se me disser assim, em algumas coisas até pode vir a ser útil, como na defesa. Bom, é uma discussão que podemos ter. Agora, uma Europa de nações, eu defendo isto. Agora estive em Roma este fim de semana e uma das frases era a caminho de uma Europa das nações. Mas isso não é ser anti-europeísta. Mas ninguém está... seguramente que haverá federalistas na União Europeia, mas não é esse o ponto em que estamos. Não, Miguel, a questão é, a União Europeia tal como existe hoje, para si, deve ser radicalmente reformada ou não? Deve ter que ter muitas reformas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Se nós não pararmos com a agenda da União Europeia em matéria de agricultura,
não vai ser só França, Espanha, Portugal. Nós em breve vamos ter protestos dos agricultores pela Europa toda. Porquê? Porque criámos uma agenda, a Agenda 2030, definida a partir de Bruxelas e quase com zero participação dos países, em que basicamente se impõe uma agenda que nada tem a ver com a especificidade das nações. Se isto fosse Portugal, Espanha e França, não são países iguais à Alemanha, à Estónia e à Polónia. Quando se decide Seguramente, assim, por isso é que também há exceções para uma série de políticas europeias. Mas na agricultura não tem funcionado, como se viu, não é? Para além dos acordos de comércio livre com o Mercosul, a Agenda 2030 na agricultura, e portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que voltar, na nossa perspectiva, a colocar a nação como centro, sem prescindir do essencial da União Europeia, na liberdade de circulação, na sua potencialidade económica e mesmo na moeda única. Eu defendo a moeda única. Agora, deixa-me só mesmo dizer isto só para terminar. Defender isto é ser pró-europeu, mas ter uma visão diferente da Europa. E é essa visão que eu tento hoje, mesmo no ID, sabendo que há lógicas diferentes, é essa visão que eu tento hoje que se torne maioritária dentro do ID. Não está a lutar por isso também. Não está a conseguir, é mesmo então muito minoritário. Miguel, também, justiça me seja feita, é difícil a um partido com 5 anos, de um país como Portugal, que é um país médio na Europa, lidar diretamente com alguns colossos europeus, certo. Verdadeiramente... Um desses é, por exemplo, a Alternativa para a Alemanha, cujo líder também é ao seu lado em Portugal. Mas repare que é um partido que tem menos votação do que nós, agora. Mas a Alemanha tem 80 milhões de habitantes. Não, certo. Aqui o meu ponto é que o co-líder desse partido esteve também cá consigo e criticou a União Europeia por ser... Exato. Por ser aquilo que ele chamou um sorvedouro orçamental dos contribuintes alemães. O André Ventura acha que a Alemanha devia contribuir com menos dinheiro para países como Portugal? Eu acho que devia contribuir mais, mas se calhar se lá estivesse achava precisamente isso. Como nós acharíamos todos, não é? É o mesmo que nós dizemos dos Estados Unidos e da NATO. Se me perguntar assim, nós temos que continuar a apostar da NATO? Eu acabei de dizer, claro que sim. É a nossa linha de defesa. Agora, se fôssemos americanos, provavelmente acharíamos estranho. Então concorda com Trump que temos que pagar mais? Não, eu não concordo. Eu até queria que fosse menos, que nós pagássemos menos. Eu estou a tentar pôr-me do outro lado, que é um país que sente que paga cada vez mais e que tem que assegurar a defesa dos europeus, que decidem não pagar pela sua defesa. Se estivéssemos do outro lado, se calhar pensaríamos igual. Agora, nós, como portugueses, ou como norte-americanos, ou como franceses, pensamos daquilo que é o nosso interesse nacional. Portanto, eu espero que a Alemanha continue a pagar para o conjunto da coesão europeia, mas tem que compreender que o nível de insatisfação que está a crescer nestes países, e não é tanto com Portugal, mas, por exemplo, coloca muita gente a questão, e eu sou favorável a que a Ucrânia entre na moeda na União Europeia, mas muita gente no leste europeu está preocupado. Aliás, o Viktor Orbán até me disse isso a mim próprio, que depois da Ucrânia entrar na União Europeia, muitos dos fundos que agora vêm para países da nossa dimensão serão para a reconstrução da Ucrânia. É um argumento a ter em conta, não é? Mas mantenho o que digo, sou favorável a que a Ucrânia entre na União Europeia, mas é um argumento que eu acho que é para ter em conta, não é? Já agora, mas pedir uma resposta muito breve. Está à espera que Trump ganhe as eleições dos Estados Unidos. Quanto a isso não há... Eu acho que já o disse uma vez, até acho que eu disse ao Miguel Einas, agora não me recordo. Nenhum dos dois é o meu modelo de candidato. Honestamente, nenhum dos dois é o meu modelo de candidato. Prefere que Trump ganhe. Mas prefiro que Trump ganhe do que Joe Biden. Vamos avançar. Embora haja coisas que eu acho que foram graves e não queria deixar de as dizer para um candidato, mas pronto, isso é outra coisa. A invasão do Senado, é isso? Acho que há momentos-chave em que, quando há violência, os líderes têm um papel determinante. E ali penso que o papel de Donald Trump podia ter sido mais ativo na defesa, em impedir, por exemplo, morreram polícias nessa invasão ao Capitólio, e eu acho que isso podia ter sido impedido. Vamos avançar. Também pedi aqui alguma brevidade para conseguirmos ainda ir a mais temas. Anunciou o nome de Tejer Correia. Ele já esteve envolvido em várias polémicas sobre a utilização de dinheiros públicos. Também já falámos com ele sobre isso aqui na Vichy Soares uma vez, sobre a alegada até a oferta de um barco. Esclareceu isso tudo com ele? Sim, só para claro. A ver... E ele disse-me até, penso que disse ao Observador, que para além do esclarecimento, conheço agora o embaixador Tejer Correia há bastante tempo, ele é vice-presidente do partido, uma pessoa em quem eu confio totalmente, absolutamente experiente nesta área, e que, inclusivamente, depois de todas as questões administrativas que houve, foi absolvido no tribunal. E, portanto, que ficou absolutamente limpo em relação ao seu comportamento. Foi isso que me foi dito também, e eu acredito que seja verdade. Está esclarecido. Então, vamos avançar. O Chega passou a ter direito a impor uma comissão de inquérito de forma potestativa, obrigatória, por cada sessão legislativa. Qual é que vai ser a sua prioridade? O caso do lítio ou as gêmeas luso-brasileiras? Vai ter que escolher. Vou ter que escolher, porque só há uma por sessão. Dizem-nos há pouco a primeira proposta era das polícias. E nas a primeira proposta é das polícias. As comissões de inquérito não haverá uma primeira proposta, mas eu confesso que o caso que temos tido das gêmeas, embora haja um inquérito a decorrer, não está totalmente esclarecido, nem cabalmente esclarecido.
se sentirmos a um determinado momento que estes esclarecimentos não são dados numa área que toca tantas pessoas, que é a saúde, e é serem ultrapassadas ou serem usados dinheiros públicos indevidamente na saúde, que isso não fosse uma possibilidade. Mas, volto a dizer, eu acho que as comissões de inquérito também têm que analisar um bocadinho o contexto em que as investigações estão a decorrer em paralelo. É verdade que já houve comissões de inquérito com investigações a decorrer, o caso do Novo Banco. Mas este caso é muito recente e, portanto, era importante perceber em que ponto está a auditoria, em que ponto está a investigação do Ministério Público, para depois então perceber se faz sentido o Parlamento cruzar-se nisso. Mas se me perguntar, ao dia de hoje, fazia sentido equacionar uma comissão de inquérito nesse caso? Sim, fazia sentido. Aos negócios do lítio também fazia sentido. Do lítio, do data center e do hidrogénio. Portanto, há aqui várias matérias que nós faremos o mesmo procedimento, o procedimento que eu acho que é o correto. Primeiro, levantar as questões e colocá-las no Parlamento, nomeadamente através de perguntas escritas. Depois, aguardar que estas perguntas sejam respondidas e propor uma comissão de inquérito normal, digamos, ordinária, para tentar chegar a consensos. E só em último caso é que utilizaríamos o meio putestativo, porque só se pode ter com o número de deputados, não é por agora termos estes deputados que vamos todos os dias estar a levar comissões de inquérito. É uma coisa muito séria, muito grave e que só o farei em condições absolutamente. Mas são dois temas que são candidatos a ser essa primeira comissão. São dois temas. Marcelo Rebelo de Sousa anunciou num comunicado oficial que o líder da oposição era Pedro Nuno Santos. Como é que estão as relações com o Presidente da República? É-me difícil, honestamente, As suas, não as de Pedro Nuno. Claro. As minhas, essas não sei. É-me difícil definir um padrão de relação política com o Marcelo Rebelo de Sousa. Honestamente, é-me difícil. Porquê? Porque o Presidente da República que temos, que é super inteligente e que é uma pessoa até próxima e que eu em vários momentos senti de proximidade e de acompanhamento, tem outros momentos em que aparenta que todo esse acompanhamento e toda essa proximidade se traduzia em zero, num vazio. Também tem momentos em que aquilo que nos transmite a nós, em audiência, pelo menos nós ficamos com a percepção que não corresponde de todo àquilo que vos diz a vocês e que diz ao país. É difícil manter uma relação com uma pessoa, com uma relação política com uma pessoa / instituição nestes termos. Agora, é o Presidente da República, eu tenho que o respeitar. Por exemplo, eu vou dizer isto, não vai ficar bem, mas eu vou dizer. Eu não compreendo como é que eu saio de uma audiência no Palácio de Belém, onde levei mais pessoas que ouviram, estavam sentadas como nós estamos aqui agora. E eu perguntei diretamente, como se fosse ali o Miguel: Senhor Presidente, é verdade que disse que não quer o Chega no governo a 2 dias das eleições? Desculpe lá, mas isto para nós não pode ser. Isto para nós é uma linha absolutamente inultrapassável da democracia. E estamos muito incomodados com isto. Estavam 3 pessoas sentadas ao meu lado. E o Presidente da República disse-nos, connosco e com o chefe da Casa Civil, que não, que era impossível e que ele nunca diria isso, nem teria essa opinião. Pronto, eu saio, digo que fiquei satisfeito porque houve este esclarecimento e uns minutos depois vejo um comunicado, é verdade que não desmentiu, mas basicamente a dizer que não comenta desmentidos, não comenta declarações. É difícil manter uma relação política. Mas acha que lhe mentiu? Que o Presidente da República... Ao dia de hoje? Não sei. Ao dia de hoje não sei. Costumo dizer isto do Presidente da República do meu país. Mas acha que Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa dentro da sala de audiências e é outra para o país? Quando tivemos um debate presidencial em 2021, ele disse-me isto, que eu não esquecerei. Pois, mas você lá no Palácio de Belém não fala assim. O Palácio de Belém tem outro tom. E outro, que até foi uma coisa bastante desagradável. O que eu vejo uns anos depois, 3 anos depois, é que é ele que é outra pessoa fora e dentro do Palácio. E, portanto, o Chega lidará com isto da forma também apropriada, porque se temos um Presidente da República, que é qual? Se temos um Presidente da República em quem sentimos que a cada passo nos tira o tapete, ou está a tentar que outros nos tirem o tapete, obviamente o Chega também passará a lidar com isto de outra forma, mas com uma forma mais cautelosa e menos, porque o Chega sempre teve uma relação de frontalidade e sinceridade com o Presidente da República, inclusive sobre assuntos políticos da atualidade. E eu próprio, não me estou por fora, eu próprio. Podemos dizer que já confiou em Marcelo Rebelo de Sousa e que perdeu essa confiança? Eu não gosto de dizer isso porque ele é Presidente do meu país. Eu amo o meu país e respeito o Presidente da República. Portanto, eu não perdi a confiança nele. Se houver um problema grave no país, eu tenho que confiar nele para o liderar. Mas que houve situações neste mandato, ele ainda não acabou, tem mais 1 ano e tal de mandato, mas que houve aqui situações que nos deixaram muito, muito perplexos. Mas admite uma medida mais radical. Em tempos nós já tivemos um primeiro-ministro e um presidente que só falavam por carta, depois tivemos um primeiro-ministro e um presidente que gravavam as conversas que tinham. Admite... Houve outro também que ia sozinho, porque assim se saíssem as informações tinha que ter sido outro, e isto não é positivo, não é?
Acho que queria evitar chegar aí, quer dizer, eu presido ao terceiro maior partido do país, com quase 20% dos votos. Acho que os portugueses confiaram em nós para termos uma relação leal com o Presidente da República, mas essa lealdade tem que ter também o outro lado. Não pode ser só uma lealdade unívoca. Tem que ser. E atenção, o Presidente tem todo o direito de não gostar do Chega. Tem todo o direito. Agora, o que gostava. Mas não pode ser desleal. E acha que está a ser. Eu, se fosse Presidente da República e entendesse que havia um partido liderado pelo Rui, pela Inês ou pelo Miguel, que não fazia sentido estar no governo, eu acho que diria isto diretamente. Agora, andarmos num jogo de sombras com jornalistas à mistura, quer dizer, num jornal, enfim, e num dia que todos percebemos porquê, enfim, não acho que seja positivo. Mas a Rebelo de Sousa saberá o que fez, se não lhe pesar a consciência. Só aqui muito rápido, olhando para a nova bancada do Chega, a distrital de Vila Real discordou em absoluto, e estou a citar, da escolha de uma ex-deputada do PSD como cabeça de lista, dizendo que Manuela Tender é, e volto a citar, suspeita de ter presenças fantasmas, referindo que no mesmo dia em que estava na Assembleia da República também estava numa reunião na Câmara de Chaves. Não é incoerente ter afastado Malo de Abreu por práticas que terão lesado o bem público no Parlamento e manter Manuela Tender sobre essa questão, mas queria dizer suspeitas. Isto porque responde absolutamente à verdade. Quer no caso de Manuela Tender, quer no caso do Eduardo Teixeira, não houve nenhuma suspeita confirmada nem referida. Foram anos após as suspeitas em que nunca houve nenhuma confirmação. E eu procurei saber isso. Confirmou com eles que estava tudo... Absolutamente, porque eu tenho o mesmo critério para toda a gente. Aliás, custou-me pessoalmente afastar Malo de Abreu. Mas também disse na altura que Malo de Abreu lhe tinha garantido que estava tudo dentro da normalidade. Aqui eu vi. E o que pedi a Malo de Abreu, e a Inês sabe que estava a acompanhar nesse caso, eu disse, então, haverá uma conferência de imprensa, que é assim que eu faço as coisas, a dizer aos jornalistas, passa-se isto, mas o que eu tenho é isto. Malo de Abreu, legitimamente, optou por não o fazer. Eu entendi que o esclarecimento não foi dado e acho que em democracia temos que ser... Compreendemos que se tiver dados de que de facto houve essas presenças fantasmas, que esses deputados terão o mesmo caminho. O mesmo caminho, absolutamente. Continuo a defender que o Estado... Só pedir-lhe também, se fosse possível, para conseguirmos ir a termos de editar se for mais sucinto, conseguimos ir aos temas todos para ser mais rápido. Continuo a defender que o Estado mantenha uma posição estratégica na TAP. Está disposto a votar ao lado do PS para evitar que o governo da AD privatize totalmente a empresa? É que é uma questão complicada que exige algum tempo, mas não temos tempo para o resto. Essa é uma questão muito complexa. Nós somos favoráveis a que a TAP se mantenha na esfera com alguma intervenção pública e que se mantenha como empresa de bandeira. Só numa situação, e garantindo o hub de Lisboa, garantindo a não presença da Ibéria como concorrente, como parte do consórcio que viesse a adquirir a TAP. Tudo isso eram exigências a colocar. Acho que a melhor forma para sintetizar é isto. Só numa situação absolutamente limite é que eu admitiria que o Chega votasse ao lado da privatização absoluta da TAP. Só numa situação limite. Seria contraditório com tudo o que defendemos sobre a TAP nos últimos meses. Não teria problemas se essa proposta fosse do PS para impedir essa privatização? Rui, não teria, porque já votei ao lado do PCP, do Bloco, sempre que houve questões que nos pareciam importantes. Portanto, não é por ser do PS, do Bloco, do LIVRE. André Ventura, vamos avançar, está percebido aí na questão da TAP. Os polícias fizeram tudo certo nestas últimas ações de contestação. Acredita mesmo que os 40 polícias ficaram doentes ao mesmo tempo no dia do jogo do Famalicão Sporting a 3 de fevereiro? Não sei. O que eu acho é que as pessoas em situação limite são levadas a ações limite. É só isso que eu quero dizer sobre isso. Não é uma questão de acreditar ou não. Eu geralmente acredito na polícia. E isso me põe entre uma... Os 40 ficaram doentes ao mesmo tempo. Compreendo a delicadeza da situação, mas eu geralmente acredito na polícia, ainda que admita a situação ser estranha, isso é evidente. E defende que deve ser avaliado para a Claro. Não, defende que deve ser visto, como em tudo, quer a polícias, quer a políticos, quer a militares, quer a tudo. Agora, em situações... Um ou outro eu tendo a acreditar na polícia, mas gostava de frisar esta ideia. Mas 40 temos que... É muito. 40 ao mesmo tempo. Eu acho que no limite as pessoas são levadas a ações limite. Era só o que eu queria dizer sobre isto. Agora tem 50 deputados e imagino que vai ter iniciativas no Parlamento para ir de encontro a algumas das maiores preocupações do Chega. Várias dessas preocupações estavam no seu programa eleitoral. Mas, por exemplo, vai propor legislação contra a zoofilia, que era um dos pontos do seu programa? Não acho que seja prioritário neste momento, apesar de ser. Acho que toda a gente deve ser contra a zoofilia. Porque a zoofilia Mas acha que é um problema em Portugal? Acho que é um problema no mundo inteiro. Não acho que seja um problema. Ou seja, se me disser se isso é prioritário, evidentemente que não. Mas era a proposta 351 no programa do Chega. Claro, não é? Eu sei que estava no programa do Chega. Acho que toda a gente é contra a zoofilia. Não há ninguém que seja. Não é uma prioridade. Se me disser assim,
criminalizar a pedofilia ou aumentar as penas. Zoofilia. A zoofilia ou aumentar as penas para a pedofilia, eu não tinha dúvida para onde é que devia ir primeiro, pelas penas da pedofilia. Portanto, é uma questão de prioridade, mas um programa que tem 200 páginas não é só prioridades. Tem prioridades, segundas linhas, terceiras linhas e quartas. Olha, como um partido. Tem as primeiras linhas. Sim, neste caso é uma inovação do Chega, mais nenhum partido. Então, mas qual é o partido mais inovador de Portugal? É o Chega. Basta seguirem-nos no TikTok. André Ventura, obrigado por ter Eu vindo a agradeço este o convite. Sob Escuta Tenho especial. que dizê-lo aqui, geralmente não digo isto nos meios de comunicação social, mas vou dizê-lo, e peço desculpa ao Observador não ter conseguido fazer esta entrevista quando devia ter sido feita, que era na campanha eleitoral. Peço desculpa por isso, não houve mesmo a oportunidade de agenda, não houve nenhum outro motivo, e agradeço-vos. Só para os nossos ouvintes saberem, enfim, fomos tentando ter essa entrevista antes das eleições e foi sendo adiada, Por isso peço desculpa. e estivemos aqui agora. André Ventura, até à próxima. Obrigado e até à próxima.